Entrevista coletiva, Renato Gaúcho, o Grêmio vence o Novo Hamburgo. Gaúcho. Eu gostei da equipe no primeiro tempo, como gostei da equipe no segundo tempo. O que faltou para a gente no primeiro tempo foi o gol. Eu estava vendo os lances principais agora da partida, no primeiro tempo. Se o primeiro tempo acaba 5-0 para o Grêmio, era uma coisa normal. Porque eu vi os lances agora, nós desperdiçamos várias oportunidades, praticamente cara a cara com o goleiro. Então, faltou gol. Criar, nós criamos. No segundo tempo, a gente continuou criando, mas aí a gente achou o gol cedo e logo em seguida tivemos o pênalti e o segundo gol. É lógico que isso dá uma tranquilidade maior para a equipe. Continuamos em cima do adversário, continuamos tendo as oportunidades, mas infelizmente faltou um pouquinho mais de tranquilidade. Então, com todo o respeito à equipe do Novo Hamburgo, pelo que eu vi no jogo, pelo que eu vi ali no vestiário, se o jogo acaba 5-6-0, pelas oportunidades claríssimas que nós tivemos no jogo, era uma coisa normal. Inclusive um pênalti legítimo que eu vi ali. Então ninguém me falou o que aconteceu, eu vi as imagens. Mas está de bom tamanho, a quinta vitória seguida, primeiro lugar até então. A gente sabe que a gente precisa melhorar em todos os sentidos, mas eu gostei da equipe justamente por isso, porque o Grêmio criou bastante e fizemos apenas 2 gols, pelas oportunidades claras que nós tivemos. Era para ter sido um placar maior. Renato, boa noite. Parabéns pela vitória. O Grêmio ele tem 2 jogadores, que é o Vila Sante e também o Reinaldo, que eles vêm somando todos os minutos nessa temporada com a camisa do Grêmio. Por que você normalmente não substitui esses jogadores? Como é que eles estão fisicamente? De alguma forma isso preocupa para os próximos jogos, já que eles vêm jogando todos os minutos? Preocupa, né? Mas são 2 jogadores importantes para o time. Então eu comecei a soltar o Cuiabano no penúltimo jogo, ele voltou a sentir a lesão. O Vila é um fominha. Eu converso com ele, não, deixa eu jogar. Então, vai jogar. A gente tem essa preocupação, principalmente com o próprio João. O Galvão é o outro jogador que vem jogando praticamente todos os jogos. Mas daqui a pouco eles vão descansar, na hora certa. Não só eles, esses 2, 3 jogadores, como outros jogadores também vão descansar na hora certa. A gente tem mais um jogo final de semana em casa, não tem o desgaste da viagem, sei que estão no desgaste dos jogos, mas daqui a pouquinho pode ter certeza que muita gente vai descansar. Renato, tem vários aspectos hoje, tá bom de fazer entrevista, tem muita pergunta que dá para fazer. Mas eu queria um esclarecimento teu sobre o Natan Fernandes, como é que tu encontrou ele no vestiário, qual é o tamanho da tua preocupação. E a outra coisa, aí sim, do jogo, aí é um outro tipo de esclarecimento. No jogo contra o Juventude, tu deixasse, acho que foi naquele jogo, não foi no outro ainda, que tu falasse que o André ia começar. Daí ele teve o problema, ia começar o jogo, tu tinha escalado ele para o jogo contra o Avenida. Aí teve o problema contra o Juventude, contra o Avenida tu chegasse a dizer que ele estava sentindo, ficou claro que a opção pelo João Pedro foi uma questão da lesão. Hoje, a ideia que se ficou é o mesmo caso, parece que ele ainda está sentindo alguma coisa. O problema que eu até faço a pergunta exatamente por isso, é que ele saiu de campo dizendo que desde o primeiro dia, do segundo dia, já não estava sentindo nada. Esclarece bem como é que está isso aí, porque ficou aquela de novo, que tu preferiu o João Pedro ao André. É verdade ou não? Não, a verdade é o seguinte, no jogo contra o Avenida, ele iria começar o jogo, mas isso não quer dizer que ele iria jogar no lugar do João. Eu chamei os 2 no quarto e os 2 iam jogar juntos. Aí ele falou que estava com muitas dores. Aí ele continuou fazendo tratamento. Aí no dia seguinte eu perguntei como é que você está. Ele falou, estou com dores. No aquecimento, também devido ao gramado ruim lá, no aquecimento, já antes de começar a partida, onde todos os jogadores aquecem, ele voltou para o vestiário e falou assim, eu estou sentindo bastante que tá bom. Eu falei, só se precisar então você vai entrar no jogo. Inclusive ele entrou depois mancando, sentindo muitas dores. Voltou, continuou fazendo tratamento. Na segunda-feira, pela parte da manhã, ele foi fazer exame. O exame não deu nada. Aí ele tratou com dores. Eu fui antes na fisioterapia, ele estava tratando. Eu falei, como é que está? Ele está bem melhor. Hoje eu perguntei para ele, e aí, como é que está? Um pouquinho de dor, mas está bem melhor. Eu chamei o médico, falei, dá uma injeção para ele, que essa injeção no vestiário do jogo vai tirar. Eu fiz 2 anos de medicina, se você não sabe. Aí eu pedi para dar uma injeção, aí ele tomou, aliviou bastante. Aí
Eu coloquei ele no jogo, falei, como é que sai? Não, estou me sentindo bem. Aí agora eu soube que ele falou que ele saiu do jogo. Aí eu perguntei para ele, você falou depois do jogo que você não estava sentindo nada? Ele falou assim, não, eu falei que eu não estava sentindo tantas dores. Tanto é que eu falei, você quer que eu pegue o meu celular agora e te filme o que você está fazendo e mostre lá no vídeo, lá na entrevista agora? Está lá na maca deitado fazendo tratamento na perna. Eu falei, você está fazendo tratamento por quê então? Ele falou, não, é que eu falei que eu não estava sentindo tantas dores. Mas estava sentindo. É difícil, de vez em quando, olha, de vez em quando. Por isso que tem que ter alguns gatilhos no contrato do treinador para aturar essas coisas, entendeu? Mas faz parte. O importante é que ele está melhorando a cada dia, até porque hoje aliviou bastante, porque a injeção que ele tomou, o Voltaren, alivia bastante a dor do jogador. Está lá deitado na maca, fazendo tratamento. Aonde? Na perna. E aí eu pergunto, se ele não está com dor, por que ele está fazendo na maca? Né? Mas o futebol é assim mesmo. Foi essa? O Natan Fernandes. Agora tem que esperar até amanhã, né? Foi um cara ali no campo, o doutor me falou que ele torceu o tornozelo, não sei. A gente tem que esperar sempre 24 horas, né? Qualquer lesão para no dia seguinte o médico reexaminar o jogador, se é o caso de fazer, se tiver que fazer algum teste ou não, fazer algum exame, a gente vai aguardar sempre 24, vamos ver como ele se reapresenta amanhã à tarde. Tudo bem, Renato? Boa noite. Seguindo nessa linha de centroavantes, hoje os dois marcaram gols, tanto o André Henrique quanto o JP Galvão. Essa busca, o Grêmio, pelas informações que você tem, ele pode anunciar um camisa 9 já no final dessa semana e, aproveitando também esse gancho, o Júnior Santos do Botafogo é um atleta que está avançado? Eu não falo de jogador antes que assine contrato. Tá pelas especulações. Há uns dias atrás eu pedi para alguns colegas de vocês pararem de falar de nomes que não tinha nada a ver, nunca foi vinculado aqui dentro do Grêmio. Então não adianta a gente ficar falando, senão toda hora eu tenho que chegar aqui e explicar fulano, Beltrano, Ciclano. A gente está trabalhando. Pode ter certeza que nós não estamos parados, nós estamos trabalhando. Tem chance, sim, de a gente anunciar essa semana 1 ou 2 jogadores. Nós vamos ficar tranquilo que nesse ponto aí nós não estamos parados. Bem pelo contrário. Nós estamos trabalhando e muito. Domingo foi folga para alguns. Eu estava trabalhando com o vice-presidente, com o executivo. Bom, o presidente não sei onde que ele estava, mas nós três estávamos trabalhando. Entendeu? Então, em pleno domingo. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que a gente está correndo atrás e daqui a pouco os nomes vão começar a aparecer. Renato, boa noite. Você esperou muito pelo Cuiabano e, inclusive, tinha o Wesley Costa como opção no banco de reservas, mas não o utilizava. Colocou ele na última partida contra a Avenida e depois do jogo ele acabou relatando e foi constatado uma nova lesão muscular no posterior da coxa esquerda, a mesma que havia sido diagnosticada na pré-temporada. O Grêmio adiantou o retorno do Cuiabano porque não tinha a peça necessária? Não, de maneira alguma. Bem pelo contrário. Para você ter uma ideia, aí volto àqueles 2 anos de medicina. Ele teve grau 1. O jogador semanas, ou mais de 2 semanas. Soltando, fizemos todos os testes nele, com bola, sem bola, parte física. Conversei bastante com ele, inclusive antes de botar ele no jogo. Levei ele para a viagem, falei, como é que você está? Está sentindo bem? Não, estou me sentindo bem. Ando com confiança, está bem, está seguro? Estou seguro, estou com confiança, estou bem. Botei ele 10 minutos. Infelizmente, ele voltou a sentir a lesão. Faz parte. O que a gente vai fazer? Ele estava preparado em todos os sentidos. Em todos. Voltou a sentir. Até porque não tinha por que se precipitar em colocar um jogador sem condições de campo. Por que nós iríamos nos precipitar em colocá-lo em campo? Ele estava treinando, estava fazendo tudo normal. Vocês não assistem os treinos lá? Vocês assistem. Então, ele estava treinando com o grupo, treinando com os demais jogadores, fazendo tudo. Uma hora ele tinha que jogar. Infelizmente, ele voltou a sentir. Agora, preparar em todos os sentidos, ele foi. Renato, aqui, parabéns pela vitória e pelo jogo. Eu queria te pedir desculpas por perguntar de jogadores novamente, mas na última quarta-feira, semana passada, o jogo aqui na Arena, tu falou que o Grêmio tinha procurado um jogador e que o clube tinha negado. Hoje, os colegas noticiaram
que o Tiquinho Tiquinho Soares do Botafogo tinha sido procurado e o Botafogo não negou a saída dele. Esse jogador que tu falou na última quarta-feira é o Tiquinho Soares? Não sei. Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu já falei com 3, 4 jogadores. Todos Na mais ou menos presença do parecidos, executivo, assim? na presença do vice-presidente. Eu não vou falar nome. Bom, você falou, os teus colegas, com todo respeito, noticiário que foi... Bom, eles estão falando. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí entra naquele sentido, que nós não estamos parados, nós estamos trabalhando. É que eu falo, hoje em dia tem uma certa quantia para poder gastar, mas é difícil encontrar os jogadores. A gente até encontra, a gente até fala com eles, mas os clubes não liberam. A gente vai fazer o quê? A gente continua trabalhando. Era um grande jogador, sem dúvida alguma, mas a gente precisa de 3, 4 jogadores. E a gente está correndo atrás, é por isso que eu falo. Então não adianta falar de A, B, C, só vou falar do jogador quando o jogador assinar contrato com o Grêmio. Aí vocês podem me perguntar o porquê que veio, porquê que não veio, porquê que demorou, aí eu vou responder. Mas até então não adianta a gente ficar especulando em nomes de A, B, C, ficar perdendo tempo. Renato, você mesmo citou que entende que a atuação do Grêmio hoje foi boa. Eu queria te perguntar se nesse momento da temporada, com todas essas dificuldades de lesões, jogo muito seguido, com pouco tempo de pré-temporada, como é que você avalia a necessidade do time ter um rendimento bom em relação a resultado, né? Nesse momento, para ti, é mais importante confirmar esses resultados, somar os pontos, do que necessariamente ter todos os jogos com uma atuação do nível de hoje? Quando eu falo que eu gostei do time do Grêmio, é justamente por isso. Nós estamos longe de alcançarmos aquilo que eu quero. Não pensa que eu falei, o Grêmio jogou bem hoje, não, o Grêmio tá bem. Não tá, a gente precisa melhorar. Eu falei que o Grêmio jogou bem hoje, porque nós pegamos um adversário que se fechou bem, e o Grêmio criou várias oportunidades claríssimas de gol. Então, no momento que você cria essas várias oportunidades, é porque o teu time jogou bem. Mais uma partida que o Grêmio não toma gol. É a 5ª vitória seguida. Claro que a gente precisa melhorar em todos os sentidos, mas eu fico contente porque a gente criou. Às vezes a gente joga aqui, ganha o jogo de 1-0, criou 2 oportunidades, joga fora, cria 3 oportunidades, ganha o jogo de 1-0. No momento, para mim, é mais importante o resultado. E a gente vai vendo onde a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar bastante em todos os sentidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente precisa de reforço. A gente precisa de mais qualidade no grupo. Isso é claro, até porque nós temos várias competições pela frente. Mas, enquanto isso não acontecer, enquanto os reforços não chegarem, o importante é a gente ter o resultado. Ter o resultado, estou girando o grupo, estou dando oportunidades para todo mundo, e no momento que chegarem os reforços, que eles vão chegar, pode ter certeza que o nosso grupo vai ficar mais qualificado. E aí até lá, pode ter certeza que, em todos os sentidos, a gente vai subir bastante de produção. Não adianta a gente querer, ou vocês querem, no bom sentido, cobrar grandes atuações. É impossível. Impossível porque a cada partida praticamente é um time, o entrosamento não é o mesmo. Principalmente quando a gente joga fora de casa, os campos são muito ruins. E eu tenho acompanhado os campeonatos do Brasil todo. Se você me falar assim, me apontar, esse time está jogando um futebol maravilhoso de primeiro no Brasil. Não vejo, pelo menos na minha opinião. Não vejo. Então é uma coisa normal em todos os clubes sentirem, principalmente no início do ano, pré-temporada, jogadores machucados, jogadores ainda com a perna pesada, um jogo atrás do outro, viagem. É uma coisa normal em todo início de campeonato no Brasil todo. Renato, boa noite. Aqui à direita. Nós estamos falando muito sobre as lesões, né, dos jogadores, que até por conta da pré-temporada muito curta, começa os jogos, e o Grêmio praticamente nas últimas rodadas tem perdido um jogador, que não tenha sido tão grave o que aconteceu com o Natan hoje, mas analisando desse sentido, tu disse que precisa rodar o grupo, os jogadores do Sub-20 do Grêmio poderiam ser aproveitados, por mais que tu já tenha dito que tem o momento deles, não é toda hora que pode largar, daqui a pouco queima os jogadores, mas não é tanta falta de experiência deles assim, até pelo fato do ano passado eles terem disputado a Copa RS, que é uma Copa profissional, onde enfrentou times do interior. Alguns jogadores não poderiam ser aproveitados já para não correr risco de ter lesões, já que o teu grupo neste momento é curto para
o restante da temporada? Mas eu acabei de... É boa a tua pergunta. Eu acabei de... Acho que foi para a menina aí, né? Que ela me perguntou justamente sobre isso que eu falei. Daqui a pouco eu vou poupar os jogadores. Então, nós temos mais um jogo em casa. Então, basicamente, a gente vai ver o que vai acontecer esse final de semana. E já para o jogo fora de casa. Viagem longa, campo ruim. Aí pode ter certeza que vai um time totalmente diferente deles que vem jogando. Inclusive com os garotos. Entendeu? Aí é a hora deles. Aí você vai falar, são experientes, jogaram já o ano passado numa competição. Não. O garoto ele precisa ser lapidado. Eu vi a copinha. É uma coisa normal, não só no Grêmio, todos os jogadores, pela inexperiência, eles cometem erro. O Natan, que está aqui com a gente já, o ano passado treinou várias vezes com a gente, ficou com a gente aqui. Esse ano está treinando com a gente está lapidando ele e ele comete erros infantis dentro do campo. Imagina, lá embaixo na base. Então tem que ter calma para a gente não queimar nenhum garoto. Eu tenho observado, eles têm treinado com a gente, tem garotos de qualidade lá embaixo, mas vamos com calma. Eu sempre trabalho assim com o garoto, trago profissional, vou lapidando, a gente vai mostrando, soltando aos pouquinhos, justamente para não queimar esses garotos, que na Copinha acessível tem garotos com futuro. Mas calma, não vamos passar a responsabilidade para os garotos. Ao mesmo tempo, eu sei que precisa poupar alguns jogadores para que eles não machuquem. Mas, ao mesmo tempo, pode ter certeza, como eu falei para o teu colega aí, na hora certa. Já que eles estão afoitos para jogar, terem oportunidades, eu vou dar uma viagenzinha para eles até Erechim. Fica tranquilo. Renato, voltando na questão anterior, você em outras oportunidades já disse que acompanha todos os campeonatos e todos os times. E saiu a data do sorteio da Libertadores, o Grêmio com certeza vai acompanhar, obviamente, mas eu queria saber o seguinte, o torcedor ficou meio espantado com o número de contratações das outras equipes, o número de... o que foi gasto, né? Por exemplo, o Bernardo chegou agora no Atlético, enfim. O que eu queria te perguntar é, com esses reforços que vão chegar ao Grêmio, onde o Grêmio está no cenário nacional, na tua opinião, nesse momento, nesse bom momento do Campeonato Gaúcho, onde o Grêmio se encontra nesse cenário? Dá para disputar o título da Libertadores? Falta ainda alguma situação que ainda pode acontecer? Bom, aí vai depender de quem chegar. Essa semana eu mandei uma mensagem para o Soares. Falei, Soares, o nosso doutor Galdino aqui te deixava na cara do gol toda hora. Você não está fazendo gol aí. Quem sabe o nosso doutor Galdino vai para aí, você manda o Messi para cá. É uma troca justa, né? Quem sabe? Esse negócio é muito cedo de você falar onde o clube pode chegar. Onde o clube pode chegar. Em primeiro lugar, a gente tem que ver quem chega, quais são os reforços. A gente está correndo atrás. Eu falei, hoje o Grêmio está com dinheiro. Hoje o Grêmio tem dinheiro. Mas a gente não encontra os jogadores. Quando a gente encontra os jogadores, os clubes não cedem. Então, no momento que a gente, olha, finalizamos as contratações, contratamos A, B, C, D, aí eu posso te falar, olha, onde a gente pode chegar ou não pode chegar. Tem que ver os jogadores de qual qualidade que vai chegar, entendeu? Porque encontrar um outro jogador a gente encontra. É o que eu falei, a gente tem conversado, mas os clubes não seguem. Estamos trabalhando. Vamos ver os jogadores que vão chegar aí. Também não adianta sair contratando para dar uma satisfação para o torcedor, sair contratando a rodo. Aí daqui a pouco você vai ver no papel os nossos são melhores. A gente não pode errar nessas contratações. Podemos até errar, mas a gente vai fazer o possível para não errar. Justamente para isso, entendeu? Para qualificar o nosso grupo. Renato, parabéns pela vitória, pela liderança também. Há pouco tu respondeu uma pergunta falando sobre a ideia de jogar até com o André e o Galvão juntos desde o início do jogo, né? Algumas partidas tu já vem fazendo a troca do Galdino, né, pelo André. E hoje o João Pedro Galvão fez um segundo tempo satisfatório, bom, talvez o melhor jogo dele no Grêmio, com uma boa jogada e também o gol de pênalti. E o Galdino começa o ano pior do que o ano passado, pelo menos na minha opinião. Acho que ele terminou bem o ano passado e não conseguiu ainda jogar tão bem. Dá para dizer que tu vê hoje o André mais como um ponta, pela situação de tudo que tu precisa no time, do que propriamente um camisa 9? Eu gosto no momento que o jogador jogue mais de uma posição. É o caso do André, entendeu? Muitas vezes ele pode começar os jogos, pode mexer as peças sem substituir. E ele é um jogador que tanto por dentro como pelo lado, ele tem agradado.
às vezes um jogador, no caso você falou o Galdino, um outro jogador, ele demora mais para entrar na melhor parte física, entendeu? Técnica. É uma coisa normal no início de temporada. O que eu quero falar em cima pro torcedor do Grêmio, eu tenho certeza que ele vai me ouvir, vai fazer isso no sábado, é apoiar o Galvão. É difícil o jogador entrar em campo. A gente sabe que ele está devendo. Ele sabe. Eu converso com ele quase que diariamente. Mas todos nós estamos devendo ainda. Início de temporada, tal. Ano passado ele jogou muito pouco, até porque nós tínhamos o Soares. Então é da força, porque você vê a personalidade dele hoje. Os batedores de pênalti, o Franco e o Reinaldo. O jogo estava difícil. Estava 1-0 apenas. Ele teve a personalidade de pegar a bola e fazer o gol. Imagina se ele erra. O mundo ia cair na cabeça dele. Então, o que eu estou pedindo, um pouquinho mais para o torcedor, um pouquinho mais de paciência com ele. É um jogador que todo o grupo gosta, é um cara que trabalha, é um cara profissional, jogou na Europa, fez gols no Campeonato Italiano, que é difícil jogar no Campeonato Italiano. O que está faltando para ele não é confiança, porque essa confiança eu passo para ele, mas é um pouquinho mais de carinho, como quando ele saiu de campo, o torcedor aplaudiu. É dar força para ele é jogador do Grêmio, ele não veio à toa para o Grêmio, ele veio pelo que ele estava fazendo na Europa. Então é um jogador que pode ter certeza que ele vai nos ajudar. E todo jogador, no momento que ele entra em campo, ele é vaiado, ele é cobrado por qualquer bola que ele perde, é difícil do jogador jogar. Então esse carinho que o torcedor tem que dar para ele, eu estou pedindo, pode ter certeza que a cada jogo ele vai subir de produção. E agradecer o nosso torcedor. Apesar de 13 mil pessoas hoje na arena, mas a gente tem que levar em consideração que é um jogo atrás do outro. Terça-feira, 9h30 da noite, um jogo. E véspera de carnaval. E o povo não está com esse dinheiro todo. Então tem que dar os parabéns para esses 13 mil e poucos pagantes que tiveram hoje aqui na arena, porque não é fácil. Um jogo atrás do outro e a gente botar 13 mil pessoas numa terça-feira, 9h30 da noite. Parabéns então ao nosso torcedor. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal.